Agora para tudo que eu vou dar um abraço no meu médico, no meu amigo, neste querido. Vou levantar. Ai, que delícia, que bom estar aqui. Seja muito bem-vindo. Falei no seu Snap que essa é a sua casa também. Você sabe que você tem uma participação especial. A gente te vê sempre aqui, porque você dá várias dicas. Assim, quando você não vem, a gente passa uma dica sua. Tô sempre presente. Tá sempre presente. Fico feliz. Mas hoje a sua turma que te acompanha já tá ansiosa te esperando e eu quero aprender contigo. Quais são os 4 pilares? Esses que eu falei, foi você quem disse que seriam esses. Por quê e como é que você chegou a essa conclusão? Cláudio, foi assim, tanto a relação da mídia social. Eu nunca fiz uma mídia social buscando ser popular. Eu sabia que o meu tempo de consulta não era suficiente para dar para o meu paciente toda a informação que ele merece, que ele precisa e que eu tenho para oferecer. Foi então que eu comecei a desenvolver a mídia social para o meu paciente. Onde ali eu dizia, acompanhe a minha mídia porque eu vou estar sempre orientando e postando orientações sobre saúde de uma forma geral. O que aconteceu é que essa repercussão na mídia foi tão grande e eu enxerguei ali uma oportunidade de poder ajudar pessoas que não iam na clínica. E com isso eu me senti muito melhor tendo essa oportunidade. Eu enxerguei aquilo como uma oportunidade. E aí, então eu tive que simplificar a medicina de uma forma que fosse acessível e inteligível para as pessoas. E aí a medicina é tão complexa e tão inteligente que eu quis simplificar em 4 pilares. E acredito que dessa maneira nós conseguimos abordar o que há de importante na saúde, Cláudia. Então, você já deve ter ouvido dizer que o homem é o que come. É verdade, mas na verdade o homem é o que ele absorve. Então não adianta só ter uma alimentação saudável, é necessário ter um intestino saudável. O indivíduo que passou uma vida inteira se alimentando mal, machucou o seu intestino, inflamou o seu intestino. Então ele precisa tratar esse intestino com respeito, fazendo uma desintoxicação, reposição de lactobacilos, para que então aquele alimento saudável seja totalmente absorvido e esses valores nutricionais atendam às necessidades de um homem saudável. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é atividade física. É lógico que todo mundo sabe da importância disso. Não precisa ser um atleta, Cláudia, mas precisa deixar de ser sedentário. Sedentário hoje é um grupo de risco que é associado com o alcoolismo, ou com o tabagismo, ou com uma alimentação ruim, vai, sem dúvida nenhuma, aumentar os riscos de poder gerar alguma doença futura. Então, e deixar de ser sedentário, basta 30 minutos de caminhada. É muito simples para sair desse quadro perigoso que é o sedentarismo. Mas o que as pessoas não entendem ainda, mas a constelação em especial já, é que não há possibilidade de ter saúde física sem saúde mental, sem saúde espiritual e sem saúde emocional. E é essa abordagem que eu mais tento trabalhar com todos, a ideia de tentar manter a mente positivada, tirar a negatividade que as pessoas e o sistema e a sociedade nos impõem, aprender a respirar e meditar para resolver problemas de emoção, ao invés de do que querer usar medicação para tal. E de verdade, respiração, meditação, oração, palavras e pensamentos positivos, associado a uma relação respeitosa entre as pessoas que você convive e uma boa atividade física, faz de você um ser humano completamente mais saudável. O terceiro pilar fundamental é o sono. Nós estamos vivendo um mundo de ansiedade, de estresse, de competitividade, de incertezas, inseguranças e medo. Isso tem alterado o equilíbrio emocional das pessoas e gera um nível alto de cortisol, de um estresse, gera um alto nível de estresse, consequentemente uma secreção alta de cortisol. O cortisol é um hormônio que durante toda a história da humanidade ele era secretado para a sobrevivência. Ele gera situações no organismo em busca de proteger aquele indivíduo de sobrevivência, porque afinal de anos foram 3 milhões de anos, afinal de contas, foram 3 milhões de anos em que na era paleolítica o homem tinha que sobreviver pela fome, ataque e fuga de animais. O que acontece é que hoje o homem tem estresse emocional, seja por uma relação de um casamento ruim, ou uma relação profissional ruim, assédio moral, uma empresa em dificuldades, economia, perda de parentes, perda de sociedade, perda de dinheiro, concurseiros, jovens em busca de seu posicionamento sociocultural. Isso tem gerado muita ansiedade e estresse e estimula o cortisol. Só que diferente daquele período pré-histórico que gerava sobrevivência, as reações de um estresse hoje, numa questão emocional, alteram muito a qualidade de vida metabólica, hormonal e, consequentemente, acúmulo de gordura visceral e na circunferência abdominal. Então, o estresse precisa ser trabalhado, mas não com medicação, com atividade física, com alimentação, com pensamentos bons. O quarto estresse, sem dúvida nenhuma, o quarto pilar é a reposição de vitaminas, de micronutrientes, de neurotransmissores.
Que a gente não consegue tudo isso com a alimentação? Consegue com a alimentação, mas muitas vezes é necessário reposição, pois esse indivíduo passou por um período de estresse e depletou. Depletou serotonina, depletou triptofano, depletou hormônios. O pico de cortisol alto durante um período longo na vida de um ser humano causa doenças. E é isso que está acontecendo com a nossa sociedade. Vivendo com sobrepeso, com sensações de depressão, sendo tratados como depressão, mas muitas vezes são só tristezas e fadiga, e a sociedade está adoecendo. Porque sob estresse, com cortisol alto, a alimentação que ele encontra é uma alimentação industrializada, cheia de açúcar, cheia de farinha, cheia de produtos industrializados, corantes, edulcorantes, emulsificantes, gerando tudo essa associação no indivíduo adoecido, aumentando os riscos de desenvolver doenças também. E aí vira uma bola de neve, porque esse indivíduo vai num médico, toma um medicamento que intoxica ainda mais o corpo. E aí fica, e ele não sai dessa situação, um potencializa o outro. Então, a ideia é, se a pessoa se enxergar em pilares diferentes, conseguir abordar esses pilares, a ideia é de que se promova a saúde. Então, a gente precisa de uma medicina, um médico integral, que trate o indivíduo como todo. Perfeito. Porque senão a gente vai por partes e vai bagunçando tudo. Por isso que eu não gosto e não quero ser especialista em nada. Eu costumo dizer que eu sou um médico holístico, eu quero ver o paciente como um todo. Mas para ser um bom profissional, não posso querer estar sozinho. E então existe a medicina integrativa, que é quando você com bons profissionais consegue gerar tudo que o paciente precisa. Bons nutricionistas, bom preparador físico, bom fisiologista do exercício, uma boa pediatra. E com isso nós conseguimos um bom ginecologista que pense em comum, todos promovendo em busca da promoção da saúde. Mas eles precisam ter comunicação, tem que estar tudo integrado. É o que eu faço no meu instituto, mas é o que eu peço para as pessoas tentarem buscar profissionais que se falem, que essa é a verdadeira medicina. Você começou falando sobre a má absorção, que se a gente come bem, mas não tem um intestino saudável, não tem uma absorção boa. Isso. Né? É verdade que o intestino é considerado o segundo cérebro? Como é que é isso? O que é isso? Eu já falei sobre isso aqui. Sim, vamos repetir sempre, porque é importante, Cláudia. O nosso intestino é, depois do cérebro, o órgão com mais terminações nervosas. Isso não pode ser negligenciado, não pode ser analisado. O órgão que mais tem relação nervosa com o sistema cerebral é o intestino. Então, qualquer alteração no seu intestino, uma distensão, um empachamento, um desconforto intestinal, gera muito desconforto emocional, gera muito desconforto de qualidade de vida nas pessoas. Portanto, ter um intestino saudável gera qualidade de vida no dia a dia. De novo, eu estou pensando na bola de neve, né? Por exemplo, a mulher naquela fase da TPM tem o intestino mais preso e ela já fica mais enfesada, brava a beça. Enfesada é a palavra. É isso. Porque acumula, fica obstipada e fica irritada emocionalmente. Um acumulando o outro, exatamente isso que acontece. Agora, o que acontece que a sociedade não sabe, e por isso veio aquela questão do desafio, que talvez vamos abordar mais tarde, é a ideia de que no consultório e na clínica eu observei claramente que eu resolvi muitos problemas de saúde de muitos pacientes que rodavam por médicos e clínicas e sendo tratados até como depressão e como se não tivessem nada, porque o médico não conseguia nos exames enxergar, algo muito simples. O ser humano tem uma característica que é da individualidade. E, portanto, acreditar que aquele alimento que não faz mal nenhum àquele indivíduo não faz mal a nenhum outro é um grande erro. Temos que tratar nossos pacientes de forma individualizada. E aí, então, eu comecei a descobrir intolerâncias e sensibilidades alimentares na grande maioria dos meus pacientes que eu atendo. Seja ele ao leite, seja ele ao glúten da farinha, podemos falar mais claramente sobre isso, ou alimentos industrializados. E como eu tive essa experiência, eu acabei promovendo uma ideia de tentar estender isso às pessoas que não têm oportunidade de estar na minha clínica. Que é o desafio 30 dias. E essa foi uma das minhas maiores experiências e melhores experiências da minha vida. Poder gerar saúde e uma descoberta de saúde própria às pessoas que eu não conheço e muito provavelmente nunca os verei. E a ideia de poder atender gente do Brasil, até sem humildade, do mundo inteiro que me acompanha, Cláudia, e receber deles o feedback. Eu fui lá no Instituto Baracate, eu vou sempre, mas no ano passado tinha aquele DJ famoso, David Guetta. O David Guetta. Olha isso, chique, né? Até não poder mais. É muito legal. Olha. Mas assim, eu gosto de lembrar as pessoas mais simples, aquelas que jamais poderiam ter acesso à minha clínica. E com isso poder ajudá-las de alguma maneira. Isso me faz um homem feliz, Cláudia. De verdade, eu sinto uma missão e um propósito sendo cumprido. Você disse que cada indivíduo tem a
sua tolerância e intolerância a determinados alimentos. O desafio 30 dias, o desafio Barakat, ele tira o glúten e a lactose por 30 dias. Você acredita que todos nós temos intolerância a glúten e lactose? Ou tem gente que pode comer glúten e lactose? Muito boa pergunta. Isso é importante ser esclarecido. Não estou aqui, eu vejo muita sociedade retrógrada querendo dizer que isso é modismo. Não, não há modismo, há uma falta de atualização deles. O que está acontecendo é uma mudança na qualidade dos nossos alimentos e uma mudança no comportamento alimentar do ser humano. E isso, numa era moderna, e esse alimento completamente diferente do que ele era 50 anos atrás. Entenda uma coisa, o pão da Santa Ceia de Cristo sequer glúten tinha. A farinha sarraceno foi, durante 100 anos, a única farinha que mais se usava. Houve algumas mutações naturais da natureza, onde havia uma adição saudável de glúten na farinha. Mas a indústria descobriu que pegar uma farinha e adicionar mais glúten faz dela uma farinha mais comercial. Faz dela uma farinha que a confeiteira adora, uma massa elástica, uma massa boa, um bolo confeitado bonito, com massa crocante. Só que isso está nos custando saúde. Porque há 20 anos, houve uma adição de mais de 400% de glúten na farinha para isso. Então, falar que a tua avó comia uma farinha que não fazia mal, que é um absurdo eu estar sugerindo isso, é porque não entende o que está acontecendo. A farinha de trigo, o glúten era de 23 cromossomos, hoje o glúten tem 46. Houve uma mutação genética nesse produto. Então, a farinha que nós consumimos hoje não tem nada a ver com a farinha da nossa avó, da nossa hoje bisa. O glúten é ruim para qualquer pessoa? É uma experiência que eu sugiro, eu não posso afirmar. Tá. A mesma coisa o leite, entenda isso, Cláudio. Todo mundo sempre tomou um leite, eu sou de um tempo, você é nova, não, que o leite chegava em casa e se não consumisse logo estragava. Tinha nata. Eu sou desse né? tempo, que o hoje leite era na garrafinha. Dura 6 meses? No saquinho plástico. Como assim? Eu entendo o seguinte, quanto maior a validade de uma comida, menor a validade da sua saúde. Esse é um conforto para a indústria poder vender e ter seus lucros, e não um conforto ou comodidade para você ter um leite em casa que dure 6 meses. Outra coisa, a sociedade não quer leite gordo. Fomos massacrados de forma errônea por estudos fraudulentos da indústria do açúcar, que fraudaram junto com o cientista de Harvard, isso saiu no New York Times há 3 meses atrás, não é fala minha, onde adulteraram os resultados dos trabalhos científicos e acusaram a gordura saturada de responsáveis pelas doenças cardiovasculares, o que hoje está mais do que proscrita essa ideia. Entretanto, o consumo desses produtos vem aumentando demais nesse período. Todo mundo querendo comer produtos light, diet, sem açúcar, só que estávamos consumindo excesso de farinha, né? O nosso leite, veja só, o nosso leite hoje sai da vaca, vai para uma mangueira, vai para um caldeirão, recebe formol, conservante, preservantes. Vai para uma embalagem de alumínio e plástico, passa num caminhão sob horas embaixo do sol, recebendo reações químicas. Depois chega numa geladeira e fica suadinha, dizendo para você que vai esperar 6 meses. Esse leite não tem nada a ver com o leite que você tomou. Outro ponto, ninguém quer leite gordo, todo mundo quer leite desnatado. Um leite, se você tira a gordura, não sobra nada, é água rala. Para poder ser palatável à sociedade, eles adicionam muita lactose. O que acontece, Cláudio, é que a sociedade, todos nós seres humanos, não somos adaptados a leite para a vida toda. Em algum momento nós não teremos uma reserva de enzima lactase para digerir o leite. Alguns desde a infância, desde o nascimento, outros numa vida mais tarde. Isso é individualidade. Mas com o consumo excessivo de produtos lácteos e com o excesso de lactose, o que tem acontecido é que muitos indivíduos que apresentariam uma intolerância lá na frente já estão apresentando precocemente. E não é um modismo, está acontecendo, porque os produtos mudaram e o comportamento da sociedade mudou, tudo em função da indústria alimentícia. Ganância, segura aí que eu volto pra gente continuar conversando, mas eu quero que você, já sabe o nosso WhatsApp, manda pergunta que daqui a pouquinho a gente vai ter um momento do Dr. Barakat responder, tá bom? Vamos continuar então o nosso bate-papo. Já entendi um pouco essa questão da intolerância à glúten e lactose e tô me sentindo meio que vítima dessa indústria alimentícia que não tá preocupada com a minha saúde. Tá preocupada de encher o bolso deles de dinheiro. Nunca esteve a indústria. Olha aí. Eu sou vítima da década de 80, 90, quando todo mundo queria... A indústria percebeu algum movimento, falou, vamos fazer produto light diet. E só tiraram açúcar, mas puseram adoçantes, produtos químicos que nos fazem muito mal. E as pessoas na América que estavam lutando contra a obesidade com essa proposta, não emagreceram, continuaram a engordar. Sabe que lá o importante, quando a gente fala do desafio, não é que as pessoas excluam para uma vida. A proposta no desafio é excluir açúcar branco, sal branco, farinha branca, glúten, produtos industrializados, refrigerantes, suquinhos de caixinha, comidas congeladas. Experimentar comida de verdade, que é algo que você quer abordar.
A experiência desses 30 dias, se nesse período de desafio, a pessoa perceber que a barriga não ficou mais distendida, eu não tenho mais obstipação, eu não tenho mais diarreia, eu parei, diminuiu minha rinite e minha sinusite constante, não tenho mais enxaqueca, não tenho mais dor de cabeça, melhorou minha fadiga, as minhas manchas e a minha pele descascando melhorando, preste atenção. Se isso tudo melhorou no desafio, é porque muito provavelmente alguns daqueles alimentos que faziam parte da sua dieta não lhe conferiam saúde. Pelo contrário, estavam lhe roubando saúde, só que você não percebia. Se você entendeu e valorizou isso, é hora então de procurar um profissional para saber se você realmente pode ou não continuar com esses alimentos. O que é comida de verdade? Comida de verdade, amor, eu costumo brincar, eu tenho 2 exemplos. O primeiro é dizer que tudo que está embaixo da terra, sobre a terra, na água, caminha ou voa, eu posso comer. Você já viu pé de requeijão? Então não faz parte de comida de verdade. Já viu pé de pizza congelada? Então isso não é comida de verdade. Agora, se você pode pegar todos os alimentos dessa natureza, colocar à mesa, prepará-los com um ingrediente importante que a dona de casa esqueceu, que é devoção de amor no preparo de comida para quem ela ama, que está dentro de casa. Isso faz toda a diferença, Cláudia. Aliás, tem ainda aquele bolo maravilhoso? Eu quero que o Dr. Barakat experimente. Eu vou pedir para a produção pegar, segura aí um pouquinho, eu volto já já. É um bolo que a gente aprendeu a fazer agora de farinha de amêndoas, é o bolo de Jerusalém. Um bolo com xarope de rosas que ela extraiu da própria rosa. Você vai ficar apaixonado. Sem glúten, agora. Sem lactose e sem açúcar. É maravilhoso. Você vai ver que delícia que é. Continuo com o Dr. Mohamed Barakat, vai responder as dúvidas, vai explicar melhor os 4 pilares para um sono saudável. No intervalo, ele comeu o bolo todo. Que delícia. Cláudia, eu queria comentar uma coisa. Nós estamos vivendo uma sociedade com um comportamento tão comum e errado que parece normal. Todo mundo bebendo muito álcool. Álcool demais, Cláudia. Cigarro, comida, tudo errado, açúcar, farinha. Nós vivemos uma sociedade tão patológica que se o indivíduo estiver sentado numa mesa comendo 10 coxinhas com 3 refrigerantes cheios de açúcar, ninguém questiona, todo mundo acha normal. Mas se você levantar um suco verde e tomar, vai todo mundo apontar o dedo e chamar de louco. O indivíduo bebe álcool, fuma cigarro do lado dos seus filhos, ninguém acha isso anormal. Mas se ele quiser tomar whey protein ou tirar o leite do seu filho, ele é cruzado e criticado pela sociedade familiar. O que eu vejo é muita gente desinformada, mas principalmente muita gente com má vontade de aceitar a verdade, sair da zona de conforto, e quando vê alguém próximo mudando o estilo de vida, ao invés de admirar ou respeitar, critica. Critica, verdade. Critica. Então alguém que faz algo para ser mais saudável é criticado. Eu quero deixar bem claro que não é porque a maioria faz errado que isso é normal. Isso só é ordinário. O normal é ser saudável. Amei isso que você disse, porque eu mesma sou tão criticada, as pessoas, por quê? Mas você tá fazendo por quê? Pra quê? Não precisa, só hoje. Onde é que estavam essas pessoas quando aquele amigo dele estava doente, estava 10 quilos, 20 quilos mais pesado? Por que ninguém um dia bateu nas costas e falou, amigo, eu te amo, diminui um pouco o refrigerante, a coxinha? Não, isso não. Agora, quando ele optou por ser saudável, é criticado, nós estamos com inversão de valores nessa sociedade patológica. Então, ó, dane-se essa sociedade. Cuida de você. De você e da sua família. Entra no desafio 30 dias. A gente tem inclusive uma arte com a lista das substituições. Vamos falar um pouquinho dela? Vamos lá. Tá no blog para todo mundo que quiser entender melhor, porque vale a pena essa navegada no blog. O blog, deixa eu passar para você o endereço, é www.doutorbarakat.com.br. doutorbarakat.com.br. Olha lá, trocar refrigerante por sucos orgânicos, o suco de caixinha por água de coco, tem muitas substituições fáceis. Entra lá, aliás, não só essa tabela de substituição, mas muitas outras dicas preciosas, né? Isso não é uma dieta, Cláudia. Isso é uma proposta de uma experimentação por um período de avaliação do que aquele alimento que você tirou lhe causava e desse novo que lhe causou. Aí você tem uma percepção e fala, eu preciso mudar meu estilo de vida. E a partir daí, procure uma boa nutricionista funcional, um médico com uma visão mais holística, ou, se você não tem acesso, faça essa busca como as estrelinhas fazem, através das mídias, em profissionais que pensam nessa linha, e comece a buscar uma vida mais saudável. Perfeito. O sono é um desafio, é só o início de uma mudança de estilo de vida. Tá. É só isso. O sono é um dos pilares e ele tem sido um problema muito grande, né? As Nessa pessoas sociedade estão dormindo ansiosa. muito mal. Isso você acredita que é mais pela ansiedade dessa correria? Sem dúvida nenhuma, como ele disse, quando o cortisol alto, diferente da pré-história, quando me preparava para atacar ou fugir de animais, ela tem descargas adrenérgicas para me preparar para esse combate. Só que a sociedade está tendo descarga adrenérgica dormindo.
Porque o estresse emocional, o corpo não difere se você está em questão de uma sobrevivência ou Descarga não. adrenética dormindo é o que faz a gente acordar 3 da manhã? Aceso, ou com taquicardia, ou transpirando, ou mordendo dentes. Conheço um monte de gente, inclusive eu de vez em quando. Agora não, porque agora eu tô direitinho. Agora está modulada. Mas assim, que acorda às 3 da manhã. Isso tem a ver com essa questão hormonal. Sem dúvida nenhuma, porque o cortisol alto faz uma queda na sua produção de serotonina. Com isso, você às vezes fica triste. Com isso, você tem mais vontade de comer carboidratos. E sem serotonina, a nível de hipófise, você não converte em melatonina. E o seu sono perde qualidade. Além de perder qualidade e profundidade de sono, você ainda é despertado por uma descarga da adrenalina, que muitas vezes, de forma, quando ela é exagerada e o paciente é muito frágil emocionalmente, desenvolve a síndrome do pânico, que é tão conhecida por tantos. Agora, que nada mais é do que a fase aguda do estresse. Só isso. A síndrome do pânico é a fase aguda É uma do estresse. fase do Cuidar do estresse. estresse, pelo que não chega à fase aguda, não vai ter síndrome do pânico. Perfeito. Por isso é que é bom entrar no desafio já, acompanhar e seguir todas as dicas e recomendações do Dr. Baracate. Eu tenho a sensação de que quando, pelo menos isso comigo, conversando com algumas pessoas, quando eu como menos carboidrato, ou tiro carboidrato, eu tenho um sono mais leve. Por que isso acontece? Olha, você comer muitos alimentos, carboidrato ou outro, cada um depende da tolerância, antes de dormir não é saudável, né? O seu sangue vai ficar todo no seu processo digestivo, enquanto que ele devia estar no cérebro, fazendo reposições, fazendo produções de hormônios e neurotransmissores. E com isso você rouba energia vital para a sua recomposição mental no seu trato digestório, que ele devia estar descansado já, né? É essa a realidade. Nós estamos comendo... Cláudia, o que está acontecendo é que as pessoas... elas estão comendo, estão buscando felicidade na compulsão pelo álcool, pela comida, pelo açúcar e dizem que sem isso não podem ser felizes. O que eu vejo é uma sociedade muito triste se só encontra a felicidade na mesa. A felicidade não pode estar na mesa. Ok, tem várias perguntas aqui. Eu vou fazer uma, mas você responde daqui a pouco. Tá Qual bom. é o melhor? Exercício aeróbio ou musculação? A gente fala sobre isso já já. Doutor Baracate, o que é melhor? Caminhada, corrida, bicicleta ou musculação? Eu quero fazer duas respostas com essa pergunta. Uma pergunta como essa e a outra é assim, não existe o corpo ideal, Cláudia. Existe a melhor forma que o seu corpo pode ter. As pessoas têm que parar de criar expectativas erradas. Aceitar o seu código genético, eu sou assim e o melhor que eu posso ficar é assim. Porque uma das maiores causas de frustração, especialmente nas mulheres, é criar expectativa errada. A outra, não existe o esporte ideal. Existe aquilo que mais lhe convém, tudo depende da sua necessidade. O que eu posso dizer é que jovens devem fazer tudo. Tem que fazer tudo misturado, sem dúvida nenhuma. Um bom preparador físico é que vai orientar. Mas o que eu posso afirmar é que na terceira idade não há nada mais importante do que musculação. Há um erro muito grande nos homens e mulheres acima de 60 anos em querer, com alguns profissionais, de forma errônea na minha visão, querer ativar aeróbico. Ninguém precisa. Se ele já é um corredor maratonista, ok. Mas se ele quer ter qualidade de vida, o que um homem velho, uma senhora de idade precisa é de força muscular, de potência. Ele precisa sentar no sofá desse e levantar com facilidade e não com dificuldade. Isso traz dignidade ao envelhecimento. Maravilha. Bora fazer musculação, gente? Musculação sempre. Pergunta da Gisele, qual é a melhor opção para adoçar o dia a dia? Sem dúvida alguma, as frutas naturais. Entenda uma coisa, eu não falei que comida de verdade é o que está na terra? Deus não esqueceu de vocês que gostam de doces. São as guloseimas, são as frutas naturais. Não sucos de frutas, mas comer fruta. A partir do momento que você sai do vício do açúcar e da alimento industrializado, o seu paladar muda. E aquela maçã que parecia insonsa, fica doce. E aquela manga fica melada. Agora, se o seu cérebro, sua língua, está viciado num paladar industrializado, fruta alguma lhe apetece. E para adoçar, se necessário, os produtos naturais, não os adoçantes artificiais. Então, prefira estévia e xilitol. Ou açúcar de coco, que tem baixo índice glicêmico. Tudo isso você encontra no blog. Deixa eu te fazer uma pergunta. O mel é bom? Um mel orgânico, em pouca quantidade, em horários certos, é super saudável. O que é pouca quantidade de mel? 2 vezes ao dia, uma pequena quantidade, junto com uma fruta ou com alguma bebida. Tá. Agora, não é porque mel é natural, é que deve ser permitido em doses exageradas. Ok. O nosso telespectador, ele é de Curitiba, ele diz, sou o Chad Barque, acompanho o trabalho do Dr. Baracate nas redes sociais, agradeço por toda a informação de qualidade prestada e tenho uma dúvida em relação ao jejum
intermitente. O que acha? Forte abraço, mestre. Ele fala. Bom, antes de mais nada, o jejum é uma atividade milenar de elevação espiritual. Acima de tudo, só quem experimenta o jejum começa a entender melhor as pessoas que não têm acesso à comida constantemente. Então essa é uma experiência espiritual e emocional que todos deveriam ter. Todas as igrejas, todas as religiões promovem de alguma maneira isso e acho que as pessoas não deveriam abrir mão dessa experimentação na sua elevação espiritual. Na questão de saúde orgânica, é fundamental. O jejum é natural. Ninguém é obrigado a comer o tempo todo. Está cheio de gente que acorda e não tem fome. Por que cargas d'água ter que comer? Respeite o corpo. Precisa. Eu não acredito em comer o tempo Lá em casa todo. a gente fica bravo, porque as crianças, tudo grande, vai falar assim, vai, toma café, não tô com fome. Não tô com fome. E aí, ok? Ok, contanto que ele não vá para a faculdade e fique comendo refrigerante com Cheetos. Tá. Certo? Ele que organiza a marmita ou saiba que tal hora vai ter fome e que coma comida de verdade. O importante é respeitar o corpo, Cláudia. O corpo pediu comida, vamos comer. Porque essa história de comer obrigatoriamente não é saudável. Essa história de comer de 3 em 3 horas obrigatoriamente não é saudável? Não, isso foi desenvolvido pela indústria. A indústria quer que você coma um biscoitinho, uma barrinha, alguma coisinha de 3 em 3 horas. Tanto a indústria alimentícia como a indústria de suplementação. O seu corpo sabe quando você precisa, ele te dá o sinal. Respeite e coma. Só que escolha certo, coma comida de verdade. Maravilha. Tem uma pergunta... E o jejum provoca, nesse período curto, até 14 horas de jejum, muitos estudos científicos comprovam que não há perda de massa muscular. E quando o corpo sente um jejum inicial que não se prolonga, ele queima gordura, ele provoca aumento de hormônio GH, provoca aumento de neurotransmissores e provoca aumento de testosterona em busca de energizar essa situação curta, porque se ela se estender, ela se torna maléfica. Então o jejum de 14 horas é saudável, experimente fazer isso uma vez por dia, por semana, e vai evoluindo, mas busque uma orientação de um profissional para lhe ajudar. Amei. A pergunta agora que eu vou deixar no ar para você responder daqui a pouquinho vem do Rio de Janeiro e a nossa telespectadora quer saber sobre o consumo de carnes, ser vegetariana, vegana ou não, mas a gente fala sobre isso já já. Vamos lá, doutor Baracate, muitas perguntas, muitas dúvidas, eu deixei uma no ar, não sei se você lembra. Da carne, vegetarianismo... Isso, e aí? Bom, vamos lá. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu quero tomar muito cuidado quando trato sobre o vegetarianismo e o veganismo, haja visto que eu sou um carnívoro inveterado. Então eu quero tomar o cuidado de dizer que, acima de tudo, eu respeito todo o comportamento quando ele é embasado no idealismo, como é o vegano. O vegetariano, ele está numa experimentação. O que eu vejo de problemas? Primeiro, como ele é um experimentador, é um aventureiro na grande maioria, ele abre mão da carne, mas se entope de carboidratos. E de carboidratos que não prestam. Carboidratos que engordam. Então ele fica à vontade na pizza, no macarrão, no queijo, porque é permitido. Esse é um grande erro. O vegano é alguém que já pode ter sido vegetariano um dia, mas com muita informação e basado num conceito de idealismo muito forte, de sustentabilidade, de amor aos animais, como a si próprio, e o que deve ser respeitado, ele se é mais informado. O vegano tem muita informação e ele consegue buscar os micronutrientes que faltam na carne, nos alimentos, nos cogumelos e muitas outras substâncias. Entretanto, ambos terão carências. A falta de carne gera carência e não acredito que possa suplementar absolutamente através de alternativas alimentares. Então a dica fica, suplemente com B12, e tome cuidado com o seu ferro, especialmente mulheres que menstruam grande volume, pois o ferro e a ferritina pode gerar uma queda grande e uma anemia. Então, tomar cuidado com o ferro, B12, vegano, vegetariano. Não se aventure, procure um profissional, um bom nutricionista funcional, não precisa procurar um médico, que entenda a sua proposta e ajuste com os seus exames as carências vitamínicas e nutricionais através de suplementação. Legal. Aí a estrelinha da constelação de Catalão, Goiás, pergunta o seguinte, uma pessoa vegana, ela consegue ganhar massa muscular? Consegue, tem uma alimentação, só que, eu sugiro, use o whey protein vegano. Você precisa de uma carga de proteína maior. Os alimentos que não são oriundos da carne, eles não têm a proteína, não tem o valor biológico como tem o do ovo, como tem o da carne. Não tem. O valor biológico é o quanto você aproveita daquela proteína. Acima, no topo, é o ovo. Depois vem a carne e vem os suplementos de leite. Mas o vegano não usa nem leite. Então, use um bocadinho de suplementação de arroz ou de ervilha que vai atender a sua expectativa. A Joelma de Itatiba, ela quer que você fale sobre alimentação low carb.
A low carb é um tema eterno nosso, já foi aqui. De verdade, eu peço para que você entre no blog e que você leia lá, porque você vai encontrar muito estilo de vida paleolítica e low carb. Mas a proposta é a seguinte: nós estamos sendo envenenados pela indústria alimentícia e por um comportamento midiático exagerado de que nós devemos comer carboidratos demais. E esse carboidrato não é saudável, farinha refinada e açúcar. A proposta do low carb é comer comida de verdade e comer carboidratos em pequena quantidade, low carb e high fat, e aumentar a gordura. Então use raízes, use batata doce, batata, mandioca, abóbora, use alimentos saudáveis como seu carboidrato, muito legumes, algumas frutas, mas abuse do azeite, das oleaginosas, da gordura boa, o óleo de coco, uma banha de porco, e fuja dos óleos vegetais, porque quando aquecido se tornam gorduras trans. Tá tudo no meu blog. Perfeito. Agora a pergunta, eu gostei, porque eu quero saber isso também. É de uma telespectadora lá do 016, ela não se identifica, ela quer Ribeirão saber Preto. sobre... então, kefir de leite, pode não? Se tem o mesmo problema que o leite? Veja só, o micro-organismo, o bichinho que está no seu leite, amor, ele se alimenta do açúcar do leite, ele gera um processo de fermentação. E o açúcar do leite é a lactose. Então, quando você toma o seu kefir, vão ter traços de lactose. Agora, se você é realmente intolerante ao leite, veja só, se você toma um kefir, não tem nenhuma queixa, não há problema algum. Mas se você é um grande intolerante a leite, provavelmente você vai ter que sair para o kefir de leite de coco ou de água com açúcar mascavo. Bom, então, resumindo, é melhor não? Não, pode, contanto que você não seja contanto que o leite não seja um grande problema para você. Mas quem está fazendo dieta sem lactose, não. Se ele não pode lactose, opte por outro kefir. Tá. A pergunta agora é da Giselda. Ela quer saber sobre os lactobacilos. Como colocar em dia os lactobacilos? Bom, o kefir seria uma opção. Não posso dizer isso para você, porque é preciso avaliar quais são as suas necessidades. Mas existem muitas cepas. Um erro comum é que a pessoa, quando vai escolher um lactobacilo, usa ele a vida inteira. O intestino precisa de um rodízio de cepas. Então procure um profissional de saúde atualizado para que ele faça esse rodízio. Cada 3, 6 meses, trocar as cepas e as quantidades, buscando diversificar a fonte de entrada de lactobacilos para poder prover uma flora intestinal, uma microbiota, um microbioma saudável no seu intestino. A Priscila, ela quer saber se ela pode ter intolerância à lactose pelo seguinte: quando ela era criança, tomava leite de cabra e até hoje, quando toma leite ou algum derivado, fica com muitos gases, barriga fica inchada, às vezes tem até diarreia. E ela quer saber se existe um exame que possa fazer a avaliação ou diagnóstico disso. Priscila. Priscila, você toma leite e sabe que passa mal. Você precisa de um exame para isso? Eu vou te dar o exame mais eficiente e barato do mundo. Pare de tomar leite por 30 dias, amiga. Se você não tiver mais nenhum desses incômodos, você tem alguma dúvida de que era o leite que lhe causava isso? Ou você precisa de um papel escrito não tome leite? A partir dessa experiência, que é a proposta do desafio, você vai se tocar e vai falar, eu não posso mais com leite. Ah, você tem dúvida, Priscila? Então faz o seguinte, volte a tomar leite. Poxa vida, ficou 30 dias sem problema, tomou leite e voltou. Bezerrinha, procure um profissional e saia fora do leite de vaca. Opa! Aí uma pergunta que vem lá do DDD 49. Ela tirou as glândulas da tireoide e engordou 8 quilos, que é umas dicas. Não é tão simples, porque se a sua tireoide estiver bem ajustada com o seu profissional, ela não é mais a responsável pelo seu sobrepeso. Normalmente, porque você tirou uma tireoide por câncer, lhe gerou estresse. Você deve ter tido muita alteração metabólica pelo cortisol que eu expressei. E você acumulou uma gordura violenta rapidamente pelo estresse e ansiedade que qualquer indivíduo no mundo teria quando sabe que tem um câncer e vai ser submetido a uma cirurgia. Então, provavelmente, se a sua tireoide estiver corrigida, não é mais um problema dela. É um problema de cortisol e da sua alimentação que está errada num ambiente perigoso de estresse. Eu quero que você fale um pouquinho sobre saúde mental, emocional e espiritual, mas antes eu vou só fazer a colocação de um telespectador que me preocupou e aí você já responde com a sua mensagem final. A fibromialgia se instalou na minha vida, não tenho qualidade de vida, tomo vários remédios, não vejo resultado. Já pensei em até me matar, porque não aguento mais de dor. Fibromialgia é um problema do mundo moderno. Né? Durante muitos anos, os pacientes procuravam os médicos profissionais e na arrogância da medicina, do médico que não encontra nos exames uma causa, esses pacientes foram tratados como depressivos e como um transtorno mental a vida toda. Até hoje, o tratamento da maioria deles é antidepressivo, o que é um grande erro. Esse indivíduo que tem fibromialgia não dorme bem, eu tenho certeza, porque na verdade a fibromialgia se desenvolveu após uma fadiga por um longo estresse. Dorme mal. E se dorme mal, não acorda disposto. E dormir mal não significa ter insônia. Você pode deitar às 10 da noite e acordar só às 8 da manhã,
Mas se você não acordou disposto, brilhando, o seu sono não teve qualidade. E se você não teve um sono de qualidade, como pode querer disposição se a função do sono é reparar a sua fadiga e restaurar a sua energia? Só que não é uma noite de sono de balada, nem um final de semana. Há anos ou meses dormindo mal. Então, a partir desse momento, dormindo mal, como pode ter energia se você não for restaurado? São vários pontos que têm que ser tratados. É muito difícil de dizer tudo o que é preciso da fibromialgia. Há necessidade de estimular a serotonina, há necessidade de procurar um profissional e avaliar se você não está com uma insuficiência adrenal. Muitos pacientes têm cortisol muito baixo e, portanto, não têm um hormônio mais poderoso anti-inflamatório corrigindo e tirando as suas dores. Há uma necessidade de uma combinação de vitamina D elevada, que esse é um dos nossos maiores problemas, junto com uma alimentação não saudável, a ausência de vitamina D nas pessoas. A fibromialgia, na minha visão, é a conjunção de tudo isso que nós estamos dizendo, de forma crônica e prolongada, levando à estafa no indivíduo, e aí então a expressão dessa fibromialgia, que em latim significa dor sem causa, né? Mas tem causa. A medicina funcional, a medicina integrativa, sabe cuidar de você. Procure um profissional perto de você que possa lhe ajudar. Não desista, amigo, porque existe. Essa medicina, eu não vou falar de mim, essa medicina já ajudou muitas pessoas a saírem disso. Não mude o seu pensamento. Vire a sua ideia, não pense dessa maneira. Tenho certeza que você vai encontrar a saída a partir de hoje, que seja uma data diferente e que você olhe para a tua vida e para esses problemas de uma maneira diferente, por favor. E aí, acho que vale para todos, né? Esse Pra olhar todo mundo. diferente para a vida. Eu estava brincando agora. Você está olhando esse copo d'água, você pode enxergar meio vazio ou meio cheio. O olhar é o seu, é como você enxerga a vida. E o que faz você enxergar um copo meio vazio ou meio cheio? Um copo mais pessimista ou mais otimista? São os seus valores, são os seus princípios. Então você que está enxergando o copo meio vazio, eu peço para você começar a enxergar que esse copo também está meio cheio. E começa a mudar o seu olhar. Muda o seu olhar, muda a sintonia, ajusta essa frequência. Sai da frequência da dor, sai dessa frequência do sofrimento. Busque uma ajuda e você vai ser mais feliz.